Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Professor Fabrício, meu amigo, seja bem-vindo. E aí, meu amigo, boa noite. E aí, meu amigo, tudo bom? Tranquilo? Como é que está? Meu áudio tá bom aí? Tá A bom. luz, a imagem, tá tudo bacana. Perfeito, perfeito, Bom perfeito. demais. E aí, como é que estão Mas, as coisas? tudo bem, rapaz. Eu tava com saudade de conversar com você, né? Nunca mais a gente Rapaz, tinha combinado nada. é verdade, verdade. Deu certinho aí, coisa boa, bicho. Correria, né? Correria, você com sua agenda lotada, eu vejo você em vários cursos aí, várias lives também. Muito Rapaz, bom. aí parece que é uma movimentada na vida que já era agitada, né? Porque, rapaz, o que tem de convite aí, de oportunidade para a gente estar refletindo, né, junto com o pessoal, tem sido assim, uma experiência muito bacana, né? Muito legal, muito Você legal, muito mesmo aí legal. está dando altas contribuições aí, eu vejo aí seu Instagram, né, cursos, palestras, enfim. E esse é um momento para isso, né, Léo? É um momento para a gente poder refletir, discutir, né, e pensar em Exatamente. soluções aí, porque parece que as angústias já estão presentes, né, na vida dos É, aplicadores do direito. Mas vamos lá, meu amigo, porque vamos é embora. muita informação, né? É muita informação e assim, a gente tem uma lei que tem aí um mês e pouco, né? Vai completar aí o segundo mensário aí da lei, mas a ânsia por utilizar a lei, por aprender, é uma coisa impressionante, né? A gente estava até comentando, de vez por outra eu comento com os amigos, falo que a Lei 866, a legislação velha, que eu chamo assim, né? A legislação antiga, Uhum. ainda hoje você ainda tem dúvidas sobre a aplicação, sobre, né, a doutrina discutindo em cima, mas a questão da nova legislação parece que foi algo que o pessoal está sedento para discutir, para conversar, para trazer conteúdo, né, trazer informação, mais do que nunca, né? Porque a rede Pois, social, com essa pandemia aí que deixou a gente mais interligado ainda, fez com que isso acontecesse, né? Isso aí é impacto considerável, né? pois é, dentro disso que você está falando, por exemplo, uma questão que a gente vai continuar discutindo ainda, né, que é as situações de inexigibilidade para serviços Isso, técnicos especializados. Aquela, né, a lei nova, ela trouxe um rol de categorias, inclusive coisas novas, né? E isso, aí fica a pergunta: é fechada aquela lista? É isso. aberta? Outra pergunta, Léo, e aí para a gente já começar a refletir assim, eu acho que esse ponto não está aqui na nossa pauta, não me lembro, mas me veio na cabeça agora. Faz parte, Será faz que, parte. assim, será que tipo de acho que assim, a gente tem que partir de uma presunção relativa de que aqueles serviços que estão ali são considerados especializados, mas que Isso, compete ao gestor, né, na hora de planejar, na hora de pensar o modelo da contratação que ele pretende fazer, deixar, afastar a dúvida, né, dizer, olha, isso. é realmente singular, né, é realmente algo que a gente precisa de uma contratação diferenciada, porque se não for Léo, com a capacidade que ele tem, o conhecimento que ele tem, o reconhecimento que ele tem, a gente não vai conseguir atender a contento a nossa necessidade. Né? Então, eu acho que a gente tem Exatamente. que partir dessa ideia, mas assuma aí o rumo da nossa conversa. Deixa eu só colocar aqui, dar uma boa noite pro pessoal. Professor Lindineide, minha amiga Lindineide chegou. E a Cláudia acabou de perguntar qual o tema da live. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Isso aí. É Isso aí que a gente contratação vai. direta na nova lei de licitação. Que é a velha angústia das pessoas de podemos ou não podemos usar os novos limites, né? Exatamente. E aí fica agora com som. Deixa eu ver agora. Ver como é que fixa aqui, fixar comentário. Pronto. Pronto, acho que você Pessoal, conseguiu aí. boa noite, consegui. Professor Idenei, minha amiga, seja bem-vindo, uma satisfação aí do X da Gestão. A professora que é especialista na área de licitação e
Fiscalização e gestão contratual. Pessoal, boa noite, que está chegando agora, vamos juntos aí bater esse papo, né? Nosso tema de hoje é contratação direta na nova lei de licitações e contratos, né? Lei 14.133, né? A gente tem hoje aí meu amigo, professor Carlos Nitão, né, Nitão? E vamos bater esse papo, já é acho que é nosso quarto bate-papo, né? Nossa quarta live, né? Sobre algum tema e, pessoal, com certeza vai ser um tema muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, muito tranquilo a nossa live, que é um bate-papo entre amigos com muita informação e muito conteúdo. Né? Para quem não me conhece, Leonardo Mota, meu perfil é Leonardo Mota, sou servidor do Ministério Público Federal na Paraíba, aqui em João Pessoa, aí há mais de 10 anos, e a gente tem esse perfil aí para ajudar e para discutir temas de licitação. Tranquilo, mano. Você é o rei das licitações aqui na Paraíba. Você domina. Você tem uma vantagem que você, além de dominar a teoria, você pratica ela todos os dias. Então você consegue ter a visão de águia, né? Você é Lion. Lembra de Lion? A visão além do Lion da Thundercats. do Thundercats, exatamente. Você tem a visão de Lion. Você consegue projetar e visualizar. É uma gestão de risco, né, Léo? Você está antecipando, né, os problemas que podem vir a acontecer. Minimizar, pelo menos. Seja bem-vinda, Érica, aí da Licitações aí, esse mimimi. Érica também, amiga também, que vem sempre trazendo conteúdo aí importante. Pessoal, aí, né, então, primeiro a gente fez uma pautazinha como se faz, né, nas lives, normal. A primeira discussão da gente aí, primeiro questionamento aí é quais são os novos procedimentos, né, da contratação direta pela nova lei de licitação, né, algo que é algo inovador, né, que é algo muito inovador, que é algo que, na verdade, né, então, é algo que deveria se ficar atento, não só agora na nova lei, né, os procedimentos que tem aí, que nós temos no artigo 72, já deveriam estar sendo adotados desde sempre, né? Todo aquele procedimento de justificativa do objeto, de estimativa de preço, determinação da escolha do contratado, né? A questão, inclusive, do estudo técnico preliminar, né? Que aparenta ser uma novidade, mas, como nós sabemos, desde a Lei 8666, na definição do que é projeto básico, se falava em estudo, né? E projeto, no momento, não dizia se era por contratação, por dispensa, por inexigibilidade, por licitação, né? Então, é importante entender que, apesar de ter um rol no artigo 72 dos procedimentos da dispensa, de licitação, pelo menos, da contratação direta, na verdade, mas era algo que não era para ser novidade, era para a gente já se utilizar, né? Exatamente. E, Léo, é interessante aí que agora a contratação direta ela ganha um capítulo específico, né? Eu acho assim, em termos de organização formal, a lei, ela, na minha opinião, ela foi um avanço. Eu estou falando de questões formal, porque agora a gente sim pode falar que temos uma lei que trata de planejamento, que trata de licitações, que trata de contratação direta, que trata de procedimentos auxiliares às licitações e que trata de contratos administrativos, né? O que a gente não observava o que a gente não observa na 8666. Né? A 8666 é essa mistura danada que as coisas foram sendo construídas. A própria 14.133, ela internalizou muita coisa de orientações jurídicas, coisas dos tribunais de contas, sobretudo o Tribunal de Contas da União. Mas é isso, ela vem para dar esse recorte, né, dar essa cara de contratação direta e agregar essa ideia de planejamento que você bem destacou. Né? Então, você agora vai ter um planejamento formalmente desenhado, né? E o que faz, na minha opinião, com que os gestores, né, você aumentou o ônus de responsabilidade do gestor, porque agora você tem um checklist de obrigações que precisa cumprir, né, para poder fazer uma contratação direta dentro daquilo que a norma exige. Agora não tem como mais, como você bem disse, né? Não tem como mais o gestor dizer como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Qual o procedimento que eu sigo?
né? Por mais que a gente vá ter ainda algumas normas infralegais, como tem, né? Como sempre tem e tem que ter para definir mais especificamente os procedimentos, né? Já estamos aí em discussão da própria dispensa de licitação eletrônica, né? A dispensa de licitação eletrônica, em virtude, inclusive, de todo do que a própria lei traz, de que, em regra, todo procedimento de contratação deverá ser eletrônico, mas a base está dentro da própria lei, né? Está dentro da própria lei, né? Não tem como você inventar, né? Não tem como você inventar. Vai partir disso aí, né? Vai partir da própria lei, né? Não tem como você fugir. Eu achei muito legal, muito interessante. Isso que você falou, essa divisão da nova lei fica muito, e ficou assim, bem interessante, ficou bem didático. Você estudar a nova lei, né? A questão da didática, né? A Lei 866 realmente é meio perdida, e você juntava a Lei 866 com a 10.520 e lá vai a legislação do RDC em um lugar, em outro, e viu instruções normativas, né? A questão do sistema de registro de preço também, que também na própria lei também já tem, né? Uma parte de procedimentos também dentro da própria lei, de justificativa, de motivação que tem que ter no processo. Eu achei muito salutar. Nessa parte da contratação, eu entendo que a gente, aquele início do bate-papo sobre a inexigibilidade, já falando aqui, né, tudo isso aí, eu acho que é o mesmo entendimento, então, eu acho que é o mesmo entendimento da Lei 866, não é exaustivo, né? Eu acho que o CAPT, que é onde traz a questão especial, né? Não ser competitivo, a questão de não haver competitividade, eu acho que é onde o gestor vai ter que se prender, né? Onde o gestor vai ter que se prender. Se vai cair naqueles casos lá, vai ser em situações específicas, mas vai ter que comprovar a falta de competitividade, né? Eu acho muito interessante, né? E aí... Não, continue, desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia dizer que aqui a gente tem, na minha avaliação, um pequeno avanço, porque acaba com aquela discussão. Você pode fazer inexigibilidade para contratar serviços, né? Isso. Porque o artigo 25 da 866, ela dizia aquisições. Aquisições. Né? E aqui não, aqui ela fala de aquisição. Eu estou tentando ver contratação de serviços, né? Claro Isso. que serviços que tenham a exclusividade. Né? Isso. Então, acabou. Exatamente. Inclusive, vai até cair uma orientação normativa da AGU que trata exatamente sobre isso. Diz, não, é só aquisição. Acho que é a 15, se eu não me engano. Vai precisar rever para incluir também serviços ali. Isso. Não é importante, até porque dava choque, né? Porque quando ele falava em serviço especializado lá do artigo 13, era serviço, né? Mas, ao mesmo tempo, o caput do 25 falava em bens, né? Agora ficou a coisa mais organizadazinha, né? Mas falou em serviço, então você comprovou lá, né? A questão do credenciamento, né? Que é um novo exemplo que está lá na comunidade de inexigibilidade de licitação, a questão do credenciamento, que realmente agora sim, né? O credenciamento é um procedimento auxiliar, mas vai ser realizada a contratação por meio de inexigibilidade. Tá assim, prego batido, ponta virada, né? Agora, né? O credenciamento, né? Só você vai se verificar dentro do próprio dos artigos que falam do credenciamento, onde é que ele vai se aplicar, que a própria lei também já trouxe, né? Algumas situações onde você utiliza o credenciamento, né? Nesse ponto, Léo, uma análise que eu fiz, eu não teria colocado, né, as hipóteses de contratação via credenciamento aqui dentro da inexigibilidade. Né, porque, na minha avaliação, você pode usar o Instituto do Credenciamento para fazer contratações com base naquelas próprias situações que ela traz lá. Por exemplo, o mercado fluido. Então, o fundamento da contratação é o mercado fluido, a instabilidade dos preços. O outro fundamento da contratação é a possibilidade de você ter várias pessoas fornecendo para você, de modo que isso lhe atenda melhor. Isso. Aqui, na minha análise, a gente, quando não tínhamos essa possibilidade legal do credenciamento, a gente precisou fazer um raciocínio às avessas e disse, olha, aí é uma inviabilidade de competição às avessas, porque a gente tem gente demais fornecendo, né? Então, vamos dizer que isso aqui é uma inexigibilidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente... Porque, veja, o SRP, né? É um modelo que você utiliza para contratar. Você não precisa enquadrar o SRP como modalidade de licitação, porque ele é um procedimento auxiliar. Então, assim, o PMI,
por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente perdeu de desvincular e entender que o credenciamento pode ser pode ser uma hipótese naquelas situações previstas na lei e outras situações de contratação direta pode, de repente, enquadrar dentro desse modelo. Do credenciamento, né? Eu acho que ele ficou. Assim, eu entendi o raciocínio. Eu acho que eles tentaram meio que. Como meio que estava. Assim, eu fui por essa linha, né? Como estava pacificado, né? O TCU, né? Como estava pacificado o credenciamento e a elegibilidade, eles disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos sair do TCU, limbo. né? Do limbo, e vamos jogar dentro de uma lei. Aí quando o cara pensar em credenciamento, não vai pensar nem pregão, nem concorrência, nem nada, vai pensar em elegibilidade. Né? Eu acho que foi mais no sentido de deixar Não, com certeza. A coisa mais nessa linha, né? Com certeza bem, foi né? essa influência jurisprudencial, né? do TCU, né? Apesar de Isso. que eu não concordo com ele, eu acredito que ele pode ser um procedimento normal, descolado dessa ideia, mas... Da ideia de elegibilidade, né? Importante também a gente falar que houve algumas mudanças com relação a algumas dispensas, né? A de valor, que é bem considerável, é importante sempre falar, a questão da dispensa de licitação, e que agora, né? Agora, não sei se você já percebeu isso, agora que o pessoal está tomando consciência de que os novos valores de dispensa não são novos valores de limite de dispensa, né? Porque antes nós tínhamos 17.600 e 33 mil pela Lei 866, né? E muita gente pensou assim, agora nós vamos ter 50 mil e vamos ter 100 mil, né? Só que o texto fala contratações com valores inferiores a 50 mil, contratações com valores inferiores a 100 mil, né? Então, acho que é importante alertar, reforçar sempre isso aí, que agora, se você tem uma contratação por dispensa que tem que ser ainda mais trabalhada, mais justificada, mais motivada, o processo tem que conversar mais, você tem que se atentar que não é 50 mil que eu tenho para dispensa, né? Nem 100 mil. São contratações inferiores, né, a esse valor. Eu achei bem interessante. Durante ainda algum tempo, antes, na época do PL, eu escutava muitos ainda falando, agora nós vamos ter 50 mil, agora nós vamos ter 100 mil reais, né? Ficou bem claro na lei, né? E aí tem que só ter o cuidado, o pessoal, de lembrar que o parágrafo 1º, ele faz uma restrição, né? Que as pessoas, eu não vejo, assim, eu acho que foi um canto da sereia na minha avaliação. Por que é que eu vou lhe dizer por quê? Porque, veja, a gente passou a ter esses referenciais, né? Então, contratações de até 100 mil, eu vou lá e posso fazer uma dispensa, observando, como ele coloca aqui, o somatório do exercício financeiro. O que acontece regularmente. É o normal, né? O detalhe é que agora ele coloca por unidade gestora. Isso. Esse aqui é o detalhe. Então, se você parar para avaliar faticamente, concretamente, talvez isso aqui não represente o que as pessoas estão imaginando que vai ser. Porque você tem uma UG, e às vezes essa UG, por exemplo, uma universidade, imagina, ela tem uma UG e vinculada a essa UG tem 3, 4, 5 campos. Exatamente. 100 mil no exercício para 5 campos, uma UG? É o que, Léo? É nada. Vai nada. Né? Perfeito. É nada. Perfeito. E Léo? Não, vá, prossiga. Não, esse raciocínio é bem interessante mesmo. Essa ideia, a gente estava conversando exatamente isso, né? A gente aqui, nós somos o Ministério Público Federal e nós temos uma UG em cada estado, né? E nós licitamos para as procuradorias dos municípios, né? E durante um bom tempo, né? E a gente tem aquela discussão do fracionamento de despesa, de ser no mesmo local, né? A própria Lei 8.666 traz, né? Executado no mesmo local, o mesmo objeto, se não for possível, ser realizado em conjunto, que é inclusive o texto final dos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8.666, né? Sempre ele traz lá. É possível contratar por dispensa até 17.600, desde que não sejam parcelas de um mesmo objeto que pode ser realizado na licitação. A nova lei ela não trouxe, mas trouxe esse texto, onde ela amarra a unidade gestora. Então agora você foge daquele entendimento, assim, se o TCU tinha uma certa ainda flexibilidade com relação a isso, é você pensar em localidade, em região e objeto, a lei meio que matou esse entendimento, né? Matou isso aí, né? Porque no seu caso, por exemplo, que você tem João Pessoa e você tem Patos, não é isso?
patos, Isso, né? Você poderia argumentar a ideia da localidade distinta, por isso, exemplo, isso. para afastar a ideia de fracionamento. Agora Exatamente. não. Agora é uma UG para todo o Isso. estado da Paraíba, Está. limitado ao exercício financeiro e como é que ele coloca? O objeto, né, Léo? É exercício Exatamente. financeiro e objeto. E objeto. E Exatamente. objeto. A não ser que ele vá depois, não sei, se prender em cima disso aí, de entender que o objeto e voltar ao entendimento anterior, né, de abrir brecha, que o objeto está envolvendo localidade, com especificação, com execução. Né? Mas só que a lei, ela não dá essa brecha. Aí Né? eu acho que já, aí eu A já acho mais lei difícil. já é mais difícil, né? Essa aqui é mais difícil, né? É mais complicado. Nós somos 6, na verdade, Nitão. 6, nós somos João Pessoa, Campina Grande, Pato, Souza, Monteiro e Guarabira. Então, para nós, realmente, você vai ver que vai ficar inviável se pensar nisso, né? Vai se Vai. pensar nessa questão do valor, né? A não ser que você, em termos de planejamento, você use uma contratação centralizada, tipo assim, eu, Léo, faço em João Pessoa, uso o até 100 mil, né? E aqui outra pergunta, é 100 mil ou é 99.999,99? É exatamente isso aí, né? Porque exatamente isso. O texto ele fala contratações. Porque ele fala inferior, né? O Eduardo até reforçou o que a gente tinha falado, né? Valores inferiores. Então, 99.999,99 centavos. Né? Exatamente. 100 mil você já vai ter que licitar. Exatamente. Né? Então Aí... você não pode contratar por dispensa, né? A Ô, Léo, Lindeide perguntou aqui, ó, a Lindeide perguntou se aplica a natureza de despesa. Na verdade, a lei ela não traz, né? Essa questão de natureza de despesa. Ela traz que era o que a gente usava, né? Que era o que a gente usava, Isso. Ele traz o objeto, né? Ela fala objetos da mesma natureza, entendidos como tais, aqueles relativos à contratação do mesmo ramo da atividade. O mesmo ramo não necessariamente vai ser a mesma natureza de despesa, né? A classificação, quando se fala em natureza de despesa, classificação orçamentária, né? Então não necessariamente, mas vai ser do mesmo ramo, né? De toda forma, a gente tem que ter um certo cuidado, né? A gente tem que ter um certo cuidado porque é exatamente isso, né? Você amplia um leque, né? Do mesmo ramo, então não é a natureza de despesa, mas é do mesmo ramo daquele objeto lá, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Aí, Léo, a lei fez igual a mãe da gente. Ela dá uma tapa e depois um cheiro. Ela dá uma tapa e depois um cheiro. Porque assim, ela permitiu que você fizesse ramos, né? Ou seja, ela te deu versatilidade para que você pudesse contratar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo ela disse, opa, mas olha o limite de 100, olha o exercício financeiro. Agora, Léo, deixa eu aproveitar que a gente está falando disso aqui para trazer um ponto que eu quero ouvir você. É o parágrafo 7º do artigo 75, que ele diz assim, não se aplica o disposto no parágrafo 1º, que é esse que a gente estava falando agorinha, né, às contratações de até R$8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores e propriedade, incluindo fornecimento de peças. Aí aqui, Léo, qual é a tua avaliação? Temos aí uma subespécie de dispensa? Porque, veja, ficou curioso ele diz assim, você para fazer dispensa, meu amigo Felipe, acompanha aí que essa aqui eu trouxe porque eu vi quando você entrou, viu? O Felipe que levantou essa discussão no grupo que a gente tem. E aí, Felipe, se você quiser, deixe seu comentário aí. Felipe do IBCP, amigão. Aí, Felipe, eu estava pensando, veja, aí ou você tem uma subespécie de dispensa, e qual seria a avaliação? Eu posso fazer licitações para serviços com peças, né, para manutenção de veículos, de até, né, até 8 mil que a lei fala, né? De até 8 mil, né? Então, veja, não entra no cálculo. Né? E não entra no valor global anual. Não é isso? E não entra no valor. Então, aqui se você tem esse tipo de licitação, você pode fazer tantas quantas licitações você precisar, sem observar o limite global de 100 mil. Isso. Leva-se a entender isso aí, né? A questão da dispensa, né? Só que eu amarro no seguinte, gostaria de dar um abraço aí para o Abimael, que ajuda a licitar, meu amigo Abimael, que é o mestre, um dos mestres aí do planejamento, da ETP, termo de referência. Semana passada a live de vocês foi muito boa.
Foi legal, não foi? Legal. Foi. Ele é fera demais. A gente está aí junto na comunidade de contratações, que aí vai ser divulgada aí pelo professor Fabrício. E a gente tá numa turma aí. Você tá Isabela, minha amiga, voando, boa Ângelo. noite. Você Minha tá amiga Isabela voando. Gondim. Dá um abraço à minha amiga Isabela Gondim também, que entrou agora. É aqui também, né? Paraíba aqui. Paraibana. Mas, meu amigo, Sobrenome Godinho. eu concordo eu cheguei a esse entendimento também, pelo artigo 7º, ele criou uma subdivisão aí no fracionamento. Agora, a minha preocupação é o seguinte, vê só, você faz várias contratações por dispensa de licitação, para tentar fugir, né? Tentar fugir aí do cálculo do limite do parágrafo primeiro. Isso aí não vai ser caracterizado de fracionamento, fuga pelo Zé, cálculo, né? Isso aí eu Eu, acho que não vai ser muito bem visto não, talvez, entendeu? Eu acho que eu estou vislumbrando, até a gente já conversei, um colega perguntou isso aí numa aula do MBA, né, lá do IPOG. Professor, uhum. eu disse, rapaz, é nesse sentido. Ele disse, mas então tu não vai poder fazer várias dispensas, meu amigo. Esqueça dessa história de fazer várias dispensas, porque existe a questão do fracionamento, né? Porque o fracionamento, né, então, você observa exatamente aquele entendimento que tinha, pelo menos eu penso dessa forma, o entendimento que tinha no texto final dos incisos 1º e 2º do artigo 24. Não é? Quando Zé, ele falava que, apesar de você contratar dentro dos 17.600, se você contrata 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, você ultrapassou e você vai estar fracionando a despesa. Não é? então, velho, Será que isso aqui não caberia isso aqui também? O que é que você acha? veja, eu acho que aqui é um momento de virada. Certo. De virada mesmo. Ou a gente afasta essa ideia de fracionamento que está prevista no 24, que você muito bem colocou, dividir para fugir e, portanto, contratar dentro, ou não vai fazer sentido essa previsão desse artigo, Exatamente. porque, assim, partindo do princípio da legalidade, eu posso fazer 5, 10, 15, 20, 30 contratações desse valor com esse objetivo. Claro que eu preciso também justificar, né? Eu preciso planejar. Veja, agora, outro cuidado que a gente tem que ter, e aí é o que você falou, isso é exceção. Isso. Veja, isso não é regra. Né? Exatamente. Isso é uma norma de exceção que, portanto, precisa de uma justificativa muito bem construída. Isso. Até Né? porque, né, então, até quando você vai no artigo 72, que ele fala que no processo de contratação você tem que ter a estimativa da despesa, eu acho que isso aí vai cair dentro do planejamento. Então, se você, por exemplo, se você vai fazer a estimativa da despesa, e eu penso que essa estimativa da despesa vai envolver a estimativa anual, então se você está naquela sua estimativa da despesa daquela contratação direta para o exercício, e você diz que você vai gastar 80 mil reais, né? Por mais que você esteja dentro do limite dos 100 lá, aí você diz, mas desses 80 eu vou fazer várias contratações de R$ 7.999,99. Né? Então, Tirando uma onda assim. Quer sim, sim, dizer, sim. você sabe que você vai gastar 80, mas então você vai fazer várias despesas, eu acho que isso aí você vai estar Não, caracterizando exatamente na cara o fracionamento. Até o Felipe colocou aí, ó, se for por conta separar, vai poder superar os 100 mil, entendeu? Então, a não. questão do limite dos 100 mil vai por água abaixo, né? Eu entendo o seguinte, eu concordo com o que você está dizendo. A minha avaliação desse artigo aqui, se eu tivesse fazer um parecer hoje para orientar um gestor, eu iria dizer, primeiro ponto, isso que é regra de exceção, trate como exceção. O que é que eu Isso. estou querendo dizer com isso? Você não vai poder colocar no seu planejamento exatamente isso que você está colocando aí, né? Isso aqui é para a Exatamente. gente usar, de repente, Polícia Militar, um exemplo, Polícia Federal. Poxa, Estado da Paraíba, aconteceu uma mega operação, pega todos os veículos, capotou, quebrou, queimou, Exatamente. surgiu algo fora da curva, fora da reta. Exatamente. Vou usar disso aqui para poder, porque eu preciso recuperar rápido a ambulância, né? Eu preciso recuperar rápido a minha viatura. Eu acho que Isso. ele vem para essas situações. A Perfeito. gente não pode pensar em fazer isso regra, porque o TCU vai barrar. Eu tenho certeza Vai. que o TCU vai Concordo. barrar, usando esse seu argumento aí, e dizendo, olha, é exceção. A exceção deve ser interpretada de forma restrita. Então, o Exatamente. fato que vai justificar é a urgência,
né? Isso que a Exatamente. gente costuma utilizar. Até a economicidade, né? Você faz uma licitação com 7 mil Sim, reais, 7.900, né? É a absurdo, né? O economia de custo de uma escala, né? licitação, né? Exatamente, a economia de escala e até o custo do trabalho de se ter uma licitação nesse valor, né? Eu acho que até, inclusive, recentemente o TCU falou, tem algum acordo no TCU que ele fala que a dispensa de licitação deve ser considerada nesse entendimento, né? Quando você comprovar que você não consegue fazer a licitação em tempo hábil, né? Por mais que Isso, você tenha já os limites, né? É por isso que o processo de contratação, né, tem que ser mais conversado, tem que ser mais justificado, tem que ser mais, né, alimentado, né, formalizado direitinho, né? Eu acho que é isso aí também. Eu concordo contigo, acho que vai ser uma exceção. Quem quiser se utilizar como brecha para fracionar a despesa, vai responder. Vai vai dar responder com problema. certeza, E né? aproveitando aí, Léo, essa sua frase de vai responder, a lei avançou, né, lá no parágrafo único do 72, Isso, porque antes ela isso, só entendia responsabilidade solidária quando tinha superfaturamento, né? Agora isso, não, agora é erro, dolo e fraude, né? Erro, dolo e isso. fraude, que ela fala, exatamente. Dolo, fraude e erro grosseiro. E erro grosseiro, exatamente. E envolve e ratifica a questão do contratado, né? Exatamente. E o Ele contratado está coloca, junto. tá junto. Então aquela história, a administração errou, ou fraudou, ou tudo mais, o contratado não fica mais de fora. Né? O Exato. contratado agora está dentro da própria lei e vai responder, em que pese sempre respondeu, né? Sempre respondeu, mas só que Respondeu, agora sabe? está mas agora está de forma mais clara, né? Agora ampliou porque a outra era restritiva, porque ela falava Isso, especificamente se houvesse superfaturamento, né? isso, Agora não, exatamente. teve combinação ali. É, enfim, teve o dolo, teve a fraude, vai, vai junto, né? E é Já vai junto, interessante já vai que a junto, lei já exatamente. traz o conceito de superfaturamento, né? E Exatamente. com aqueles conceitos ali, amigo velho, o negócio vai piar, né? Porque ela traz três ou quatro tipos de faturamento, né? De aditivo que causa dano, né? Então Exatamente. a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Então, pronto, meu amigo. Falando mais um pouquinho da dispensa, a gente tem a questão, além da formalidade do artigo 72, tem a obrigação agora da dispensa ela ser divulgada, né, no site oficial, do site eletrônico. A gente vai ter a regulamentação da dispensa eletrônica na administração pública federal, né? Por tabela, provavelmente as outras esferas devem seguir a mesma linha, porque a lei fala que preferencialmente deverá ser eletrônico, né? O que Uhum. é algo que é muito, muito salutar, né? E aí lembrar exatamente isso, aquela velha pergunta: já pode usar dispensa pela Lei 14.133? Pode. Só que você vai ter que adotar todos os procedimentos que tem no artigo 72 e usar o procedimento da divulgação no site eletrônico, né? No prazo mínimo de 3 dias, divulgar a estimativa de preço lá para você atrair. Então, aquela dispensa que a gente tinha de porta, né? Você bater na porta assim, dizer assim, me dê uma proposta, né? Então a turma vai ter que ter um É, certo cuidado aqui. Mandando aí as boas-vindas à minha esposa, Charlene aí prestigiando aí, ó. Rapaz, não precisa, não basta também. ser só esposa, tem que prestigiar também. Tem que participar, né? Tem Tem que que participar, tem participar. que Exato. participar. Boa Professora noite, Cláudia bem-vinda. também estava por aí, professora Cláudia, seja bem-vinda. Viu, Léo? E nessa questão da dispensa, eu estava pensando sobre isso e eu concordo que é possível utilizar, né? Eu não tenho dúvida disso. Isso, É, o detalhe, assim, que não é o detalhe, mas é o cuidado e a preocupação que a gente precisa ter. E aqui vou trazer a questão, por exemplo, do Portal Nacional de Compras, né, que é aquela isso, discussão né, as pessoas, tem pessoas entendendo, né, que não tem como rodar a lei ainda pela ausência do portal, né, e aí é um cuidado natural que se deve ter. O portal ele não isso. vai condicionar a aplicação da lei, porque se a gente ficar 2 anos, 1 ano e meio e o Exatamente. portal, os regulamentos não saírem, a preocupação que eu fico pensando, Léo, quando formos decidir por utilizar a nova lei, sem ter as regulamentações necessárias, o portal, porque o portal ele trata da questão de pesquisa de preço. Veja, Isso. e não tem nenhuma Re- regra de transição. O problema foi esse, né? Tipo assim, é o mundo do ser, né? O deveria ser, o poderia ser, né? Poderia ter trazido regras
que disciplinassem esse período de transição, dizendo, olha, nesse período, continue publicando no seu site, faça aquilo outro. Por que é que eu estou trazendo isso? Porque a lei, em algum momento, ela vai dizer que não podemos combinar os regimes. Isso. Então, o meu receio é do controlador, de você começar a fazer, você fala, tá, mas e o regulamento? Aí não tem. O que é o instinto natural vai lhe dizer o quê? Vamos virar para a IN 05? É o instinto natural, é o que a gente faz. Então, a minha preocupação é de, em algum momento, você está usando a forma da nova lei, mas dando a ela conteúdo do procedimento anterior. E o controlador vai dizer, você misturou as duas leis. Exatamente. E tem redação expressa sobre isso. A própria lei atrás, né? O artigo 191 lá diz o seguinte, você pode utilizar nesse período as duas, né? A legislação antiga e a lei nova, só que cada um no seu quadrado, não é? Exatamente. Cada contratação você vai dizer, olha, esse edital é pela lei 1433, esse edital é pela lei 8666, né? Se for concorrência, vamos dizer assim, né? Que pese o rito ser igual do pregão. Esse cuidado é importante na dispensa, né? Então, também, em virtude exatamente disso. Acho que o Eduardo tem até uma pergunta referente a isso, né? O que é que vocês acham? Tem uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo ver, não. Pronto, deixa eu ver aqui, ó. Tem a do Eduardo. O que vocês acham daquela antiga discussão a respeito do aditivo de acréscimo, o qual acaba por ultrapassar o limite de pequeno valor? Esse aqui é o da dispensa, né? Da dispensa, na verdade, né? O valor, acho que ele está falando do valor da dispensa. Mas esse valor aqui da dispensa você tem que ter um certo cuidado, né? Porque aditivo de valor, se você ultrapassa o valor do objeto, então necessariamente você ultrapassa o valor limite lá da dispensa, independente de ser a nova lei ou não. Né? Eu acho que é bem cuidadoso, bem delicado isso aí. É tanto que existe posicionamento do TCU que quando que ele fala especificamente sobre contratos de serviços continuados, que ele fala exatamente isso. Né? Se você vai fazer uma contratação de serviço continuado, que é o caso que ele trouxe lá nos acordos, tem uns 2 ou 3 acordos que falam disso aí, ele diz o seguinte, você analise todo o período de contratação, inclusive as prorrogações. Então, se o total ultrapassou o limite de dispensa, você vai ter que fazer a licitação. Então, eu penso que a mesma situação para o caso de aditivo também contratual. Há um certo risco de lá na frente o órgão de controle entender que se você tinha uma contratação de, vamos dizer, 33 mil lá, pela lei antiga, né? Pela lei 8666, falando, ou 50 mil, 49.999,99, né? E o cara faz um aditivo e ultrapassou isso aí, eu acho que de repente o cara pode responder, né? Porque a gente não sabe, cada caso é um caso, né? Mas ao pé da letra, na caneta, matematicamente, ele ultrapassou o limite. Né? Eu acho que todo cuidado é pouco. Eu acredito que se você vislumbra, dentro do seu planejamento, da sua contratação, por dispensa, você vislumbra, de repente, uma possibilidade de haver um aditivo, meu amigo, licite que é mais tranquilo, né, Nitão? Porque dentro da licitação você tem as regras lá que você pode aditar, ficar despreocupado. Eu confesso que... Léo, sim, diz aí. Não, eu só ia reforçar e dizer o seguinte, inclusive tem orientação normativa da AGU que trata sobre isso. Né? Diz que o valor é para o contrato e as suas prorrogações. As suas prorrogações, perfeito. É por isso que fica difícil você fazer a contratação de um serviço por dispensa de valor. Né? Exatamente. Sobretudo se for um serviço continuado. Porque como é que você vai... tem que ser um serviço muito pouco demandado, com valores muito baixos, para que você consiga não estourar aqueles limites e evitar um problema para você. Então, é aquela coisa. Muita coisa da nova lei mudou a roupa, mas a interpretação permanece a mesma, né? E essa é uma delas. Léo, teve alguém aí que eu não vi? Você ainda quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto específico? Não. Estava só vendo aqui mesmo a Roberta pedindo pode falar um pouco sobre a dispensa na possibilidade de utilização das duas leis, né? Acho que foi isso aí, né? Isso, exatamente, era isso que eu ia tocar. Ela, que a gente acabou de tratar, né, sobre a vedação expressa que tem lá no 91, né, que ele diz que você não pode aplicar as duas leis e você tem que dizer no seu edital, essa minha licitação, ela será regida pela 8666. Isso. Essa minha contratação direta vai ser regida pela 14.133, tá? Essa minha licitação vai ser pela 14.133, exatamente para evitar distorções como essa.
que você levantou, Léo, na nossa pauta, e você não trouxe, eu acho que você esqueceu, a questão da dispensa. Você planeja uma dispensa de 17 mil, Isso. né? E você perguntou, e aí, e agora? Eu vou fazer uma nova na 86, na 14.133, utilizando o novo valor, né? E aí é questão de planejamento, de orçamento, como é que fica, né? Exatamente. Exatamente. Eu penso que é isso aí, sabe? Eu acho que, aí complementando e até respondendo a questão da Roberta, não sei se foi nesse sentido, eu penso que cada um vai vir dentro do seu planejamento. Se você planejou naquele exercício consumir o valor de 17 mil reais, pelo ali 866, não tem como, por exemplo, agora você dizer, vamos então usar a dispensa e agora nós temos 49 mil aí, próximo de 50 mil para utilizar e vamos agora não licitar. Né? Eu acho que assim, cai naquela mesma situação, né, então, nós falamos lá da questão do veículo lá abaixo de 8 mil reais. Uma situação excepcional e de repente, realmente, você planejou que ia consumir, ia utilizar 17.600, ou se fosse engenharia, 33 mil. E aí seguiu esse exercício. Houve uma necessidade extrema para você adquirir um objeto, e um objeto cujo valor e cuja urgência, emergência, de repente, a necessidade, não vai demandar, vai ser mais vantajoso você contratar por dispensa do que você licitar, às vezes até a questão de tempo e de economicidade, aí você vai ter que justificar. Né? Aí você vai dizer, olha, vamos utilizar agora a Lei 14.133, mas excepcionalmente em virtude disso. Né? Eu acho que não pode ser adotado como regra. Eu já vi alguns outros professores entendendo que talvez o Tribunal de Contas entenda que seja possível. Não seja possível, por exemplo, você somar, você pegar 17.600 por 50 mil, você ter aí 67.600. Mas eu já vi alguns colegas achando que ele vai entender o seguinte: você começou o planejamento com 17 e agora no novo planejamento você vai saber que vai gastar 50 mil, já contabilizando os 17. Então você teria agora só mais, vamos dizer, 33 mil para consumir. Eu acho que mesmo assim ainda é arriscado se lá atrás, quando você formalizou sua dispensa, você informou que não iria licitar, porque é isso, né? O detalhe, né? O detalhe que eu sempre amarro é isso. Por que eu não estou licitando? Eu estou dispensando. Eu estou dispensando porque é mais vantajoso, porque o objeto é 17 mil e 17 mil reais eu não vou utilizar mais nenhuma contratação para aquele objeto no exercício, então eu vou fazer uma dispensa, tranquilo? Por quê? Porque você já pensou que não vai licitar. Mas se você vislumbra que você vai licitar, é o posicionamento do TCU. Meu amigo, ao invés de você arriscar lá na frente, você ter que fracionar e ultrapassar o limite, faça o seguinte, faça uma licitação. E se for pensando em entregas parceladas, se você tiver noção, faz um registro de preço, né? Registro de preço devidamente planejado e fica suprido a necessidade, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Exatamente. Dentro daquilo que a gente estava conversando, o que nós precisamos ter em mente, pessoal, é que a dispensa, a inexigibilidade, ele é uma exceção ao regime de contratação pública. Não é porque a lei faculta a utilização desses dois mecanismos que a gente vai simplesmente torná-lo regra. E aí você começa a fazer o seguinte raciocínio. A nova lei, ela se preocupa por demais com planejamento. Então, se ela se preocupa por demais com o planejamento, ela está dizendo, olhe, faça um planejamento adequado para que você consiga ter boas contratações que entreguem o objeto de qualidade e com valores que sejam interessantes na análise do mercado. Aí você quer começar a aplicar uma nova lei, né? Você quer começar a aplicar uma nova lei partindo da exceção. E mais, assumindo o risco de misturar as duas leis, ainda que seja numa perspectiva de planejamento, porque você está querendo dar um passo maior do que a perna. Né? Então, veja, são riscos. Aí é o que eu digo, quando eu converso com os gestores. Se o seu apetite de risco lhe permite fazer isso, e permite você chegar em casa, botar sua cabeça no travesseiro e dormir, motive o ato, justifique, né, Léo? E faça. Perfeito. A gente vai defender se for necessário. Exatamente. Sabendo que o risco é de quem assumiu. Então, eu acho que assim, eu
entendo a ansiedade da utilização dos novos limites de licitações, mas eu também trago ainda que essas novas contratações elas também têm um planejamento, de certa forma, um pouco rigoroso, né, Léo? Bem mais do que o Isso, regime anterior, mas a gente tem que pensar que isso aí é exceção, isso. né? Não é Exatamente. regra. Eu acho que tem uma Exatamente. pergunta aí, Léo, é um comentário. Foi a Isabela, né? A Isabela falou assim, porém existem outras situações para fundamentação de dispensa, com exceção do valor. Não, Isabela, Sim, sim, exatamente. É sim. porque assim, a gente se prende Essa é muito a nessa treta, né, preocupação. Léo? A treta que é a da dispensa, é a da do valor, né? Porque, né, Isabela? As outras são mais tranquilas, porque são específicas, são pontuais. Aconteceu aquela situação, você pode dispensar, está feito. E outra, né? As outras situações pontuais não têm relação alguma com o valor. Então você vai fazer uma contratação emergencial, você vai contratar um dos outros características dos incisos lá, por dispensa, você esquece o valor. Por quê? Exato. Porque a motivação e a fundamentação é a situação específica, né? A preocupação é. E aí nesses outros casos, Isabela, você fica despreocupado. Ou a Lei 866 ou a K 233, a diferença é você só trazer o procedimento, mas valor você fica despreocupado. A treta, né, Nitão? A treta é É. o valor. A A treta é o confusão, valor, a porque. confusão é tanto que as outras situações, não é? Você nem fala em fracionamento e despesa, porque não existe a questão de valor, né? Então é bem Exatamente. interessante, mas muito bem pontuado aí por Isabela, bem lembrado isso aí. A gente está falando muito de valor, mas porque é que é o problema, né? O problema maior é a Exato. questão do valor, né? Exato. Porque as outras contratações, ou elas rodam em torno da pessoa contratante, né? Isso, Ou do tipo do objeto. do Então, tipo você vai ter objeto. contratação em questões de TI, né? De Isso, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Você vai ter questões envolvendo segurança nacional, né? isso. A E emergencial, né? A ah, emergencial, que é outra, bem né? Que é lembrado, Léo. outra treta também na emergencial, mas que agora na nova lei ela vem ampliada para o prazo de um ano, né? Nós temos aí 180 dias sem a possibilidade de prorrogar e agora a gente tem um ano. Então, exatamente, dentro de um ano, vamos dizer que um brumadinho da vida aí, né, que aconteça uma situação daquela, o emergencial não se pensa em valor, se pensa no prazo da contratação, né, e considerando o estado de calamidade lá e da necessidade emergencial, né, da urgência da emergência, né. Então é Agora, nessa, muito nessa aí, Léo, tem só um detalhe que eu queria observar contigo aqui, que é o seguinte. Se você pegar o finalzinho dela, ela foi hermética demais, ela fechou demais, porque ela botou assim, vedada a prorrogação. Eu acho assim, isso. aí aqui a gente tenta trabalhar com o achismo, que é uma das poucas coisas que a gente deve usar quando vai interpretar o direito, né? Mas veja, Isso. o que é que eu acho que passou na cabeça do pessoal? Eles falam assim, a gente dava 180 dias, eles diziam que era um pouco, às vezes prorrogava, terminava dando um ano, né? De emergencial. Então É. vamos dar logo direto um ano para esse povo, acalmar o coração deles, mas em contrapartida vamos vedar a prorrogação do contrato, né? Dos respectivos contratos E a e a recontratação, né? recontratação. E a Porque recontratação. porque a vigência, a prorrogação já era proibido, Isso, né? Já era proibido, isso, né? Mas aí o cara fazia o seguinte, contratava por 180, não dava tempo e recontratava a mesma empresa, né? Recontratava tem que ser a mesma empresa, né? Eu falei uma coisa assim bem. isso. Mas Não, mas recontratava a empresa e seguia. Agora ele proibiu. Realmente, você falou um detalhe que realmente é bem aí, impactante, aqui, né? aí tem esse ponto aqui, ó. O contrato, o prazo máximo é de um ano. Então, assim, Isso, isso, pessoal, são interpretações que a gente está fazendo, porque a lei está nascendo e a gente vai, isso, né, Léo, extraindo coisas isso, razoáveis. Então, veja, se ele diz isso. que o contrato é do prazo no máximo de um ano, e no finalzinho ele veda a prorrogação, minha avaliação, Léo, não sei se você vai concordar, ele veda ultrapassando um ano. Então, se você tem 6 meses, você Isso, pode perfeito. prorrogar por mais 6 meses para chegar nos 12, né? Perfeito, Só perfeito. que aqui tem um problema, quando ele veda em absoluto, que aqui é vedação em absoluto, tanto a recontratação como a prorrogação. Porque imagina, está terminando ali, por exemplo, o FCG, chuva, estourou o sistema lá de esgoto, desceu para um lago, um pequeno lago que a gente tem lá, e esse pequeno lago estourou, né? Fizemos um Certo. emergencial. Bacana.
Aí você está executando lá, bonitinho. Quando chegou, aí vamos imaginar, agora a situação hipotética, tá, pessoal? Aí chegou ali do 11º mês. Campina Grande é uma cidade que tem períodos de chuvas estáveis e tem épocas do ano que do nada chove. Aí você me imagina, Léo, chuva do nada, De história do novo, novo. novamente. E aí? O que é que você vai fazer? Eu não Complicado, posso né? prorrogar e nem posso recontratar. Para contratar. É verdade, é verdade. Né? Aí Olha o drama. vai ser complicado, né? Vai ser complicado. De toda forma, talvez, será que isso aí não vai exigir exatamente já dentro desse período de um ano, se fazer um planejamento para fazer uma obra, de repente, ou pelo menos iniciar a obra, né? Fazer a licitação para iniciar a obra para suprir essa necessidade, Não, né? sim. E aí vem aquelas casos dos casos, né? Cada caso é um caso. De repente, se o órgão demonstrou que já iniciou um planejamento para fazer um projeto, para socorrer, então ele demonstrar no novo contrato emergencial, né? No novo contrato emergencial, que ele já está adotando o procedimento, talvez amenize, né? Talvez amenize a pancada, né? Mas, de toda forma, ela barra a recontratação. Então, você vai ter que fazer um outro processo emergencial, pela lógica, né? Já que ele não permite, você vai ser outro emergencial, só que aquela empresa que já executou e que já conhece o problema, não vai poder mais ser contratada. Vai ter que ser uma outra empresa que vai ser contratada, né? Aí, meu amigo, aí é o seguinte, aí é a análise consequencialista, né? É a realidade se impondo à norma, né? E a gente precisando pensar soluções. Exatamente. Como é que vai solucionar na frente? Eu acho, então, que essa ideia desse texto foi evitar exatamente aquela conversa inicial, né? Do cara ter 180 dias e aí você fazia, 180 não, aí faz um novo contrato com quem? Com a mesma empresa. E aí, daqui a pouco você tinha um ano ou mais de um ano com contratações emergenciais com a mesma empresa e não se adotava procedimento nenhum, não se fazia nada, não se buscava nada e havia-se aquele combinado, né? Aquele bate-bola combinado de eu faço aqui, é emergencial e vou contrato você de novo. Eu acho que foi mais nesse sentido aí de amarrar essa história aí, né? Ele colocou na lei bem importante, né? O ano contado da data da ocorrência, emergência ou calamidade, que era uma coisa que a gente tinha na jurisprudência e tudo mais, né? Mas que agora ficou bem mais claro, né? Agora ficou da data da ocorrência da emergência, né? Havia aquela discussão, é da data do decreto, né? É de que data, né? O termo inicial agora está claro. O termo inicial está claro agora na nova lei, né? Entendeu? Exatamente. Acho que tem um comentário do Eduardo aqui, ainda falando sobre aquela questão do parágrafo 7º lá. Foi o que a gente falou lá no comecinho, né? Ele pergunta por que veículos, e aí a gente não sabe dizer por que veículo, né? Sabe que está na norma, mas talvez se justifique, quer dizer, se explique, né, pelo fato de veículo ser algo que está ali sujeito a situações urgentes e aí a qualquer momento, né? De repente um veículo está indo fazer uma viagem, sofreu, bateu, quebrou, precisa reparar de uma forma mais eficiente. E o outro ele fala de uma eventualidade extrema, né? A própria lei traz a possibilidade de dispensa emergencial para a continuidade de serviços públicos. Isso. Exatamente quando ele fala no começo, né? Ou comprometer a continuidade do serviço público. Mas aí, no caso, a continuidade do serviço público, eu não sei se ele estava se referindo a esse exemplo seu da universidade, aí é diferente, né? Continuidade do serviço público é o fato, é a motivação inicial da contratação. Então, por exemplo, você tem um contrato aí de vigilância armada, que você vai ter lá o prazo para se encerrar pela Lei 866, e aí você iniciou o planejamento, o estudo técnico preliminar, você fez o edital, você tem uma previsão de fazer uma licitação com prazo aí de, 60 dias até o fim da vigência, e acontece um problema na licitação, por exemplo, impugnação, foi judicializado o processo, aí eu entendo que essa é a motivação, porque você não vai poder deixar aquele serviço de vigilância continuado sem o serviço de vigilância. Aí você faz o emergencial. Mas eu acho que não é, então, eu acho que não caberia utilizar da próprio inciso para você se socorrer da emergência. Né? Eu acho que esse aí, Léo, eu acho que esse aí substitui, não me recordo de ter isso na lei, posso ter lido errado, mas eu acho que essa possibilidade de manter a continuidade da execução do serviço, dentro desse exemplo que você está trazendo, substitui aquela prorrogação excepcional de 12 meses. Isso. Porque ela acabou, ela não existe mais. E era ela que a gente utilizava como motivação para prorrogar. Eu vou ficar sem serviço? Não, então faz um excepcional, justifica,
ao invés de ser uma prorrogação excepcional, você vai fazer uma contratação direta, emergencial, né? Emergencial. Porque aí acaba, Léo, acaba essa discussão. Ah, eu faço a excepcional, eu faço uma nova contratação, né? Então, Isso. você acaba... Mas vamos lá, meu amigo, puxa aí. Beleza. Um abraço aí para a Rita, que entrou agora também. Diga, Sejam Rita. todos Pronto. O bem-vindos terceiro aí. ponto da gente, né, amigo, foi falando aí do PNCP, né? PNCP aí que tem lá no problemático lá do artigo 94, com relação à eficácia dos contratos, né? Ao mesmo tempo ele dá brecha para os municípios com até 20 mil habitantes, né? Se adaptar à questão, inclusive do agente de contratação, né? Da questão da segregação de função e a Uhum. questão da publicação em sítios oficiais, inclusive quando não utilizar o PNCP, poder utilizar as contratações, a divulgação das contratações no próprio site, Diário Oficial. E aí, meu amigo, o que Exato. é que você acha com relação a essa questão do PNCP? Eu acho que você até já comentou isso aí, né? Mas eu acho que deve ter uma solução. Eu sempre comento o seguinte, cara. Eu digo o seguinte: a lei ele poderia ter tido um artigozinho, um parágrafo dentro do artigo dizendo o que ele fala para os municípios com 20 mil habitantes, dizendo enquanto o PNCP não foi implementado, né, continue publicando no seu site oficial, continue, né, utilizando os sistemas atualmente utilizados, tudo mais. Teria sido muito mais simples, né? Exato, exato. É aquela ideia, Léo, o mundo da norma, que traz essa exigência do PNPC, né? Isso, Mas aí tem o mundo do ser, que é a gente só pode fazer pela norma se o PNPC estiver rodando, e isso. tem aquele mundo que a gente pode falar que é o mundo do poderia ser, por exemplo, né? A lei poderia ter feito Poderia, isso que você falou. E aí tem um é, artigo muito interessante do Gustavo Scheiber, se eu não me engano, que ele trata exatamente sobre isso, está publicado no Conju agora, de domingo, na coluna Direito Administrativo Pragmático, alguma coisa assim. E ele traz exatamente essa ideia. E a sugestão que ele dá, ele diz, olha, pode ser aplicado? Posso. Posso realizar licitações? Posso. Mas, aí ele diz, mas por questões de risco, e aí ressalta isso, esses pontos que você falou, né, seria também interessante que, aí ele diz assim, que instituições que tenham uma estrutura, por exemplo, Léo, MPF, né, tem equipe boa, tem experiência, tem uma estrutura boa, tem conhecimento, que instituições que tenham qualidade e expertise comecem a puxar essa fila para abrir o isso, precedente e dizer, olha, Léo está fazendo. Como é que Léo está fazendo? Então, Léo, e aí você vai no efeito multiplicador sendo puxado por instituições que tenham experiência e expertise na matéria, e aí você vai sedimentando o caminho, né? Ainda que se isso, tenha o risco, mas você está sedimentando o caminho. Então, eu acho assim isso. que o caminho é esse. Eu publico no site do Ministério Público Federal, publico no site da Universidade Federal de Campina Grande, eu dou publicidade, eu divulgo. Né? Isso. Então, Perfeito. Eu eu sou concordo dessa contigo corrente também. aí. Eu também concordo. A Paraíba, né, o Estado da Paraíba já inclusive regulamentou essa questão da dispensa, né? Não sei se você viu aí um decreto que saiu mês passado, né? Mas a gente sempre fala assim, que provavelmente devem ter conversado com o pessoal do Tribunal de Contas para seguir uma certa Sim, linha. É o que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala. Você quer utilizar, é possível utilizar, no caso da dispensa, né? Que é o nosso caso que nós estamos falando aí, da contratação por dispensa. É possível, a gente já demonstrou aqui, né? Já está demonstrado que é possível, né? Basta você se capacitar e seguir os procedimentos, mas dá uma conversada lá, né? Conversada com o teu órgão de controle para ver a linha, leva a minuta, inclusive, do teu regulamento, leva a minuta de como nós vamos fazer, e o cara lá disse, rapaz, tá legal, então vamos fazer o seguinte, vamos usar devagarzinho, não é? Vamos começar a experimentar a nova lei, né? Devagarzinho, né? Até a gente ter o PNCP aí mesmo, né? A gente vai ter, eu acho que esse PNCP, né, então, vai ser quando ele estiver efetivamente completo, né? Porque pelo porte que a nova lei traz, ele vai ser um ultra macro sistema que vai ter várias funcionalidades, né? É sempre importante lembrar isso aí, né? Porque exato. a gente fala muito em PNCP por causa das contratações, da eficácia da contratação.
mas ele tem diversas outras funcionalidades, né? Sim. A questão do catálogo, né? A questão do O registro registro cadastral, cadastral, né? né? Isso. Exatamente. Inclusive Pesquisa de licitações que preço, né, poderão Léo? ser exclusivas para quem está no registro cadastral, né? Bem Exatamente. interessante, né? Você pode fazer licitações exclusivas para quem está no registro cadastral. Então, muito importante isso aí. A Então questão é das isso. penalidades, né, Léo? Vai estar lá também do SEI, do SINEP, né? Isso, perfeito, vai estar tudo lá dentro também, que hoje em dia a gente tem que ir buscar, né, os sites separados, né, vai lá, puxa ali, puxa cá, puxa no TCU, né, puxa lá no portal de transparência. Exatamente. Então, assim, é algo interessante no sentido de que veio para dar mais transparência e consolidar tudo em um local só, Isso, né? Então você perfeito. consolida dados, você consolida informações e se você, administração, souber trabalhar com esses dados a partir de inteligência artificial, por exemplo, né? Você pode começar a fazer análise de mercados, análise de preço e começar a entender aí é, a própria atuação do mercado, que fatores terminam influenciando na composição daquela proposta e daquele preço, para que a gente possa pensar aí no futuro num modelo mais eficiente de contratação a partir da extração dos próprios dados que estão no sistema, porque a gente não faz Isso, isso, né? Assim, a gente tem um banco de dados de contratações fantástico, mas a isso, gente não tem inteligência artificial para garimpar aqueles dados e nos dar informações que são importantes. isso. Tem que ser braçal, né? Tem que ser braçal, né? A gente sempre fala assim, que é aquela análise dos preços, né, que Planilha do tá Excel, lá. né, Léo? Planilha, por mais que você puxe lá os filtros, a gente fala do portal de compras, né? Do governo Uhum. federal, mas você puxa alguns filtros ainda não funcionam, às vezes você puxa uma caneta que vem outro objeto, né? E aí você tem que É, baixar a planilha do Excel para você fazer esse tratamento, aí vira uma coisa manual, né? Mas então, eu tenho, assim, pelo que nós estamos vendo, eu tenho comentado muito isso aí, que a gente tem visto de celeridade da evolução da tecnologia da informação nas contratações públicas de um período para cá, que está uma coisa impressionante. Eu acredito que aí, nos 2 anos aí da nova lei, a gente vai vamos dizer assim, obrigatoriamente começar a utilizar a 1433, já com um sistema bem robusto e eu acredito bem eficiente com relação a essa questão de eficiência de análise de mercado eu, também, né? Léo, eu nem sei como é que está o nosso tempo aí, você vai controlando, Rapaz, aqui mas disseram que o Instagram tem mais tempo, já está com 1 hora e 2. Mas a gente já está encerrando os está temas aqui, caminhando. mas está liberado aí. Ele, Felipe, né? Felipe que passou Ah, aí, semana passada eu estava ouvindo ele falar sobre a dispensa num evento que foi promovido pela NATO, e ele estava refletindo sobre o seguinte, ponto, dizendo, olha, a dispensa eletrônica, né? Que vai ser todo um... Será que... E aí eu já estou aqui agregando, né, o que o Felipe estava trazendo. Será que a dispensa eletrônica, né, como o Felipe colocava lá, será que ela não vai ser aí um embrião para a gente começar a pensar no marketplace, né? perfeito. Aquele grande mercado de contratações públicas, né? Tipo um Amazon, por exemplo, né? Isso. O mercado fluido lá do credenciamento, né? Aham, A gente aí pode ser um embrião, né? O que eu acho que com a gente certeza. precisa, Léo, é como você diz, caldo de galinha, né? Cautela e caldo de galinha para ter a Isso. sustância que você aí sempre fala, para que a gente tenha também a coragem de avançar, sabe? Eu acho que a Isso. gente precisa ter coragem de avançar, né? Agora avançar com segurança, avançar com cautela, né? Comendo um cuscuzinho para dar energia, tomando um cafezinho, com prudência. Mas a Isso. gente não pode, no século XXI, 2021, ainda ficar extraindo pesquisa de preços com filtros. Isso. Não pode, a gente tem que realmente querer avançar. Então, assim, eu acho que em se fala muito em tecnologia, em inovação, mas nas contratações públicas nós ainda somos muito analógicos. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque nós não Concordo. temos coragem de avançar, a gente dá o passo e avançar. Ah, e o controlador? A gente conversa com ele depois. É isso. Né? Exatamente. É boa fé. Olha aí, Ricardo tá falando de açaí, exatamente. Um açaizinho com aquelas bolinhas de tapioca lá no Pará.
Lá do Pará, pessoal. Eu não consegui comer esse açaí. Eu comi açaí puro lá. Mas é o famoso, né? Lá no Ver o Peso, você foi lá no Ver o Lá no Ver o Peso? Peso, lá, com peixezinho lá assado, frito. É, É uma eu delícia. fui algumas vezes lá também. Meus pais moravam lá, né? Então, Léo, Aham. então assim, eu acho que para a gente começar aqui a caminhar para os finalmente, eu acho que a gente precisa, assim, ter coragem de avançar em termos de contratações. A gente precisa, assim, trazer a tecnologia para Perfeito. dentro das nossas contratações, né? Porque com essas ferramentas a gente tem tudo para ter um modelo mais eficiente e mais próximo do mercado. Porque uma coisa que eu fico observando é assim, a gente precisa observar os preços do mercado para ter boas contratações, mas a gente não consegue avançar nisso. Exatamente. Então, meu amigo, é isso A aí. forma, a forma é baseada em normas, né? Mas ainda no papel, né? Pensando, né? Por mais que vai evoluindo, mas pensando como se trabalhasse em papel, né? Exatamente. Enquanto que nós, como pessoas físicas, a gente está adquirindo com clique, né? Com clique. As grandes empresas que negociam com a administração pública, negociam com cliques, né? Obviamente com toda a estrutura, todo o planejamento, né? Toda a organização, mas as facilidades da tecnologia, né? A administração pública ainda pensa nesse sentido de, eu não vou dar um passo à frente porque eu estou com medo de alguém vir e dizer, não estava isso aqui no parágrafo tal, do artigo tal, da norma tal. Né? É muito essa questão do medo de avançar, em que pese a gente está amarrado na legislação. Né? Quer que eu lhe Mas, dê só um exemplo para a gente fechar, para você vamos poder lá. descansar? Basta você pensar no SRP, na nova lei, quando ele admite para obras padronizadas, Isso, naturalmente, mas ele exatamente. traz a exigência de necessidades frequentes. Exatamente. Claramente, na minha avaliação, receio em avançar. Vamos avançar, cara. Deixa SRP, obras padronizadas, esses conjuntos aí, a gente já conversou sobre isso lá Isso, atrás, né? Esses foi. pequenos conjuntos aí, você consegue fazer isso, né? Mas Exatamente. É enfim, o meu amigo, planejamento, né? Planejamento aí para é, 2 anos, né? O novo SRP traz possibilidade para você planejar, né? Você sabe que eu sou encantado pelo sistema de registro de preço, né? A gente na verdade, né? E é uma ótima ferramenta. Aí se você não soltar, né? A corda, vai continuar amarrado, né? exatamente, exatamente. Mas, meu É isso, meu amigo, amigo. bate-papo, como sempre, só faltou um cafezinho com cuscuz ou a velha cerveja que a gente não conseguiu tomar ainda, né? Por Ah, causa dessa rapaz, essa nossa pandemia, né? cerveja tá difícil, viu? Essa cerveja tá difícil, Tá mas ela vai difícil, tá sair, ela vai difícil. Mas vai sair. sair, vai sair. Então, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo bate-papo. Obrigado aí por trazer todo esse conhecimento, né? Essa troca de informação da gente aí. Certo? Pessoal, quem não segue, Carlos Ditão, Seritão lá no Instagram, né? Meu amigo, professor aí também, muito conteúdo, muita qualidade, sempre com coisas novas, né? Sempre participando aí de palestras e cursos. Tá bom, meus amigos? Agradecer a todo mundo que entrou aqui, que passou por aqui. A Rita tá aí, ó. Rita tá em todas as lives. Minha amiga Rita tá em todas as lives aí. Pessoal, vai ficar gravado aí a live depois que a gente Bom, terminar, viu? Então, boa noite, brigadão a todos aí. Vamos lá, então. valeu, meu amigo. Olha, obrigado pelo convite, né? Você sabe que você tem prioridade aqui na agenda do seu amigo, sempre que precisar, estou à sua disposição. Agradeço a todo mundo que esteve conosco aqui, a Rita, né? Rita, abraço aí, Janilson, Tânia, todo Professor, mundo aí, a professor Aline, Fabrício tá por aí também. Professor Marcelo está Fabrício, meus amigos, aqui, todo enfim, mundo. exatamente. Tem muita gente boa, e o Rafael, né? O Rafael Cavalcante, que é lá do Inácio também. Então, assim, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Meu amigo de João Nilson, que é colega da AGU. É sempre uma alegria poder utilizar desses espaços para refletir, né? Para refletirmos juntos sobre essa nova lei que certamente ainda trará grandes debates, grandes reflexões e muitas tretas, né? Que é o importante. Perfeito. Tem que ter Que é confusão, importante. né, Léo? Tem Ah, que ter confusão. licitação e direito sem treta não tem graça, Não não tem é? graça, não tem graça, não tem graça, não tem graça. Então, meu amigo, Pessoal, brigadão boa aí, viu? Boa noite, um noite a todo abração. mundo. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Deixa eu sair aqui.